Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de micropigmentação paramédica de areolas. Eu fico super feliz em poder transmitir esse conhecimento para vocês e que vocês possam ajudar muitas e muitas mulheres sobreviventes do câncer de mama. É uma alegria muito grande poder estar fazendo essa doação dessas aulas, que eu tenho certeza que vão ser, assim, muito bem aproveitadas por vocês, tá bom? Fico muito feliz por isso realmente. E eu queria um feedback de vocês, o que vocês estão achando, tá? É sempre bom ouvir o que vocês estão achando do curso, o que a gente pode melhorar, tá bom? Ao longo desse curso vai ter certificado, tá? Então, ao longo desse curso, eu recomendo vocês a assistirem a todas as aulas, porque eu vou pedir algumas tarefas e que vocês me enviem por e-mail. Então, se você quer o seu certificado, você vai precisar concluir essas tarefas e me enviar por e-mail, tá bom? Eu fico muito feliz em poder ajudar você, mas eu também quero que você esteja de braços abertos para receber esse conhecimento. Senão não é válido somente eu liberar o conhecimento e você não aproveitar isso, tá bom? Então vamos começar. Vamos falar dos 3 pilares da micropigmentação paramédica de areolas, tá? 3. Primeiro, é o conhecimento sobre o câncer de mama e sobre os tipos de mastectomia. Segundo, a base principal do desenho, como desenhar e como aprender a fazer as areolas, o desenho das areolas. E o terceiro são as técnicas de micropigmentação. Então, por isso eu sugiro que esse curso seja feito por micropigmentadores, tá? Porque os micropigmentadores já têm uma técnica para lábios, para olhos, para sobrancelhas, que isso vai ajudar a entender o que é a micropigmentação de areolas, tá bom? Se for uma pessoa totalmente crua, ela pode aprender, mas eu creio que ela vai ter um pouco de dificuldade no entendimento das técnicas e tudo mais, tá bom? Bora começar então falando do primeiro pilar, que é o entendimento do que é a mastectomia, do que é o câncer de mama. Então, deixa eu vir aqui para os meus slides. Deixa eu ver o que temos antes aqui. Bom, mastectomia, para quem não sabe, a mastectomia é a retirada das mamas, tá? É um procedimento... Opa, tá passando aqui. Pera, deixa eu voltar aqui. A mastectomia... Ai, gente, por que tá indo? A mastectomia é um procedimento cirúrgico para remoção de uma ou ambas as mamas, que na maioria das vezes ela está indicada para pessoa diagnosticada com câncer e pode ser parcial, quando é apenas tirada uma parte do tecido, às vezes até mantendo as areolas, ou a total, quando a mama é retirada por completo, ou até mesmo a radical, quando além da mama também são retirados músculos, tecidos próximos e até mesmo as glândulas, que podem ter sido afetadas pelo tumor. Bom, quais são os tipos de mastectomia então? Para cada objetivo que se deseja alcançar com a retirada da mama, pode ser feito um tipo de cirurgia que é escolhido pelo mastologista, o cirurgião plástico, e de acordo com cada caso. Os principais tipos são a parcial, como eu já disse, também chamada de quadrantectomia ou setorectomia. É uma cirurgia para remoção de um nódulo ou tumor benigno, com parte do tecido ao redor, sem a necessidade da retirada total da mama. Nessa cirurgia, podem ou não ser retirados alguns gânglios próximos da mama, para evitar risco desse nódulo retornar. Bom, a mastectomia total ou simples é a retirada de todas as glândulas mamárias por completo, além da pele, areola e mamilo. Ela é mais indicada em caso de tumor pequeno, descoberto precocemente e bem localizado, sem o risco dele ter se espalhado por regiões ao redor. Nesse caso, também é possível retirar ou não
os gânglios na região da axila, para diminuir o risco do tumor voltar ou se espalhar. Muitos médicos gostam de retirar para deixar a paciente já livre de um futuro tumor retornar, tá bom? A mastectomia radical, além da retirada da mama, também são removidos os músculos que se localizam debaixo da mama e os gânglios da região da axila, estando indicada para os casos de câncer com risco de disseminação. Porque, não sei se vocês sabem, quando o câncer chega nos gânglios, como os gânglios são responsáveis pelo sistema linfático, ele é responsável por espalhar o câncer também. Então, se chega ali, pode se espalhar por todo o corpo. Então, por isso que os médicos gostam de tirar esses gânglios. Existem variantes dessa cirurgia, conhecida como mastectomia radical modificada de Patten, em que o músculo peitoral maior é mantido, ou a mastectomia radical modificada de Madden, quando ambos os músculos peitoral maior e menor são preservados. Bom, então tem a foto dessa mastectomia radical, né? Quando é retirada bastante essa parte aqui, ó, dos gânglios, né? Então, é como se o médico desse uma cavada aqui mesmo, retirando toda essa parte e retirando todo o seio. Existe a mastectomia preventiva, chamada BRCA. Aqui nos Estados Unidos eles chamam de BRCA. Ela é preventiva porque é feita para evitar o desenvolvimento do câncer. Está indicada somente para mulheres com risco muito elevado dessa doença, como aquelas que têm um histórico familiar importante ou que têm alterações genéticas que podem causar o câncer, conhecidas como BRCA1 e BRCA2. Bom, é muito conhecida, né? A Angelina Jolie fez essa cirurgia porque ela fez os exames do BRCA e constatou que o gene dela, com certeza, futuramente teria câncer. Ela teria o câncer de mama, porque a mãe teve, a avó teve, e no exame que ela fez, deu também que possivelmente ela teria. Então, ela preventivamente removeu as duas mamas, né? Esvaziou todos os gânglios e fez toda essa cirurgia. E colocou uma prótese e tudo, e manteve as areolas. Eu imagino que ela manteve as areolas, porque ainda não tinha sinal de câncer nenhum ali, tá bom? Eu tenho uma cliente em especial, uma cliente que eu fiz aqui nos Estados Unidos, que ela fez o exame do BRCA um ano antes de descobrir o câncer. E ela fez o exame e o exame deu negativo, que ela não tinha nada no gene dela que poderia desenvolver um câncer. Então, cuidado, meninas que fazem o exame e acham que não precisa, eu não vou ter esse câncer, não tem problema nenhum, porque ele pode dar um falso negativo aí também, tá? Então, a pessoa pode, no gene dela pode não ter, mas de repente ela pode aparecer com câncer inexplicavelmente, eu não sei dizer como, mas foi o caso dessa minha paciente que desenvolveu esse câncer e o dela foi o grau, ela desenvolveu, quando o médico descobriu, ela estava no grau 2. Olha que história interessante. Ela chegou para fazer o exame e aí ela precisava levar o exame, a receita do médico para fazer os exames. E aí quando ela chegou lá, ela não tinha prescrição do médico, ela esqueceu em casa. E aí ela pegou e falou com a mulher, com a recepcionista, tudo bem, depois eu volto e faço, não tem problema nenhum. A recepcionista pegou e falou assim, não, você vai fazer hoje. Ela falou, não, é só uma preventiva, não tem problema nenhum, não vou fazer e tal. Ela falou, não, a mulher não deixou ela sair de lá, recepcionista. E ela fez o exame no dia e deu que ela estava com câncer já no grau 2. O grau 2 é quando ele ainda está localizado. E no dia da cirurgia dela, ela já estava no grau 3. Ou seja, se ela tivesse deixado um pouquinho mais, ela não estaria hoje para contar sobre a história dela com o câncer de mama, tá? Então a gente tem que realmente ficar muito esperto com relação a isso aí.
Bom, e como é feita a reconstrução mamária? Após a realização de qualquer tipo de mastectomia, pode ser necessária uma cirurgia de reconstrução de mama para recuperar a forma natural dos seios. Ela pode ser feita imediatamente após o procedimento ou por etapas, com correção gradual da região, mas em muitos casos de câncer pode ser necessário esperar algum tempo até a total cicatrização ou após a realização de exames para confirmar a remoção completa das células malignas. Óbvio, né, gente? Nós não fazemos nenhum procedimento em mulheres que não tem liberação do médico, tá bom? Ai, Ana, essa é a pergunta que mais me fazem as alunas. Ana, quando eu já posso fazer a micropigmentação na paciente? Não é a gente que vai decidir isso. Quem decide isso é o médico, tá? Então, quando o médico liberar e falar assim, ok, ela já pode fazer, tá bom? É dessa forma que acontece. E aí, ó, como é feita essa cirurgia? A gente chama de retalhos cutâneos. São retirados algumas grandes partes de tecido do corpo, como das costas, tá? E colocado, fazer uma enxertia, na verdade, para colocar na frente, no seio. Às vezes tira das costas e pode ser retirado do abdômen também, tá? Porque às vezes a pessoa tem muita pele no abdômen, então é bom aproveitar essa pele para fazer essa enxertia. Tem umas que são mais simples, que não precisa ser feito enxerto, tá vendo? Só faz a reconstrução mesmo com a própria pele, não precisa de tecido nenhum, de retalho nenhum. Como eu já falei, quando a paciente pode fazer a micropigmentação somente após a liberação e autorização por escrita do médico responsável, tá bom? De preferência por escrita. Se ela tiver um WhatsApp já ajuda. Pelo menos você vai ter uma prova ali que, gente, a paciente com câncer é uma paciente delicada, né? Então que a gente tem que prestar bastante atenção na hora de fazer esse procedimento. Então vamos entrar na parte de desenho, na parte boa, né? Para vocês aprenderem um pouquinho sobre esse entendimento do princípio máximo do desenho. E qual é o princípio máximo do desenho? É a luz e sombra, tá? Então aqui nós temos o solzinho aqui, mostrando a iluminação, e aqui nós temos a sombra, mostrando essa lua aqui. Então, eu sugiro para vocês hoje já irem pensando, põe uma maçã na mesa, observa uma maçã, uma pera, uma laranja, um vaso, e observa onde que está, de preferência, se você tiver uma iluminação, você coloca a iluminação de um lado e o vaso aqui e deixa a sombra do outro lado. E aí você vai desenhar no papel onde estão essas sombras e onde está essa luz, tá? É bem interessante, mas calma, eu vou ajudar vocês. Eu falo para vocês desenharem usando a técnica de luz e sombra, usando uma bola, tá? Então aqui eu coloquei uma luazinha e aqui um solzinho, mostrando que aqui está irradiando, onde está batendo o sol está irradiando luz, e onde está batendo, onde que não está batendo o sol, a gente observa aí debaixo a sombra. Olha que forma fácil para você fazer um desenho de luz e sombra. Eu acho que por aí você já começa entendendo um pouquinho mais dessa técnica de desenho. Muitas pessoas falam para mim, eu nunca tinha pensado nisso, né? E a questão do hiperrealismo, ela vem justamente mostrando a questão da luz e sombra. Porque como a gente vai fazer aquele biquinho saltando da pele, que muitas pessoas falam, é incrível isso, como esse biquinho parece que está saltando, e é puro desenho, né? E justamente com o efeito de luz e sombra que a gente consegue fazer isso, tá bom? Então eu sugiro agora para vocês, essa é uma tarefa, tá? São duas tarefas para vocês hoje. Desenhar uma bola,
tá? Se você printa essa tela, tira foto, que eu quero que vocês desenhem essa bola aí, tá bom? Com toda essa sombra, e desenhem também um vaso ou uma maçã ou alguma coisa assim com esse efeito de luz e sombra, tá? É isso que eu quero que vocês já comecem a entender essa parte de luz e sombra, que vai ser bem legal e eu tenho certeza que vocês vão arrasar aí. E aqui eu vou mostrar para vocês na areola como é esse efeito de luz e sombra. Eu vou mostrar isso agora, mas eu vou mostrar de novo, tá? Para que vocês não se percam. Bom, uma areola, geralmente a gente desenha ela... Eu não gosto de fazer aquele desenho redondo, sabe? Eu acho feio uma areola totalmente redonda. Então, você pode fazer ela meio oval, você dá uma olhada na outra areola, mede ela todinha, depois eu vou ensinar, vai ter uma aula só para ensinar como que você transfere de uma areola para outra. Se ela tem uma areola, o ideal é que você faça igual aquela areola que ela tem, né? Para não ficar diferente. Ou, por exemplo, ela tem uma areola pequenininha, aí você vai desenhar uma areola grande. Ela tem uma areola oval, aí você desenha uma redonda. Então tem que tomar esse cuidado, você tem que tentar seguir o máximo possível que é a areola dela, tá bom? Então, só para vocês entenderem aqui a questão da luz e sombra, deixa eu até anotar aqui como transferir a areola, que vai ser na próxima aula, eu vou tentar mostrar isso, que aí eu não me esqueço. Então, esse efeito de luz e sombra, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar um círculo, tá? E esse círculo nós vamos dividir em 8 partes iguais, tá bom? E aí, vocês vão começar a entender como é feita essa areola. Então, vamos lá comigo, desenhe um círculo e divide, pega uma régua e divide em 8 partes iguais. Se não tiver régua, não tem problema, você divide aí com o olhômetro mesmo. Eu vou continuar, mas se eu estiver muito rápida, você pode pausar o vídeo, fazer e dar continuidade. Vamos passar para frente. Bom, é para vocês entenderem que vai ter uma questão aí de luz e sombra também na areola. Então, geralmente do nosso ombro tá vindo a luz e para dentro do nosso colo tá a sombra. Então, aqui embaixo nós temos sombra e aqui em cima nós temos luz. Então, é mais ou menos por aí. Então, olha só como que eu começo a fazer isso. Eu dou 2 passadas em toda a areola. Toda a areola eu dou 2 passadas. E aí, tá vendo aí? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E aí eu vou abrindo esse leque. Então, eu dou 2 passadas em toda a areola. No biquinho não. No biquinho eu posso até fazer o contorno, mas eu não vou colorir no biquinho. E aí nos outros quadrantes eu vou abrindo. Aí agora daqui pra cá eu passo mais uma vez e vou descendo. 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Então, eu vou mostrar isso aqui mais pra frente aqui. Bom, aí tá escrito aí, ó. Setor 1. No setor 1, a gente vai passar 2 vezes. No setor 2 e no setor 8, nós vamos passar 3 vezes. Vamos colorir 3 vezes. No setor 3 e no setor 7, nós vamos colorir 4 vezes. No setor 4 e no setor 6, nós vamos colorir 5 vezes. E no setor 5, nós vamos colorir 6 vezes. Tá bom? Então, a gente vai preenchendo os setores da seguinte forma. Vou passar aqui para vocês verem. Ó, passei 2 vezes. Aí, assim, eu vou preenchendo todos os setores, tá? E aí vai ficar mais ou menos assim, o passo 1, o passo 2, o passo 3, aí você consegue ver um degradê todo nesse passo a passo.
Uma coisa que eu acho importante, eu vou até fazer aqui para vocês verem, e que não pode acontecer de jeito nenhum, é quando vocês estiverem desenhando, ficar a marcação. Vou desenhar aqui para vocês. Devia ter colocado uma câmera aqui, né? Não tem problema não, eu mostro aqui. Essa marcação aqui, ó, de um setor para o outro, ela não pode acontecer, tá? Ela não pode acontecer essa marcação aqui, ó, demarcado, tá? Então, vocês vão tentar entrar dentro do um desenho do outro. Eu vou pôr um videozinho depois para vocês fazerem essa atividade. Então, vou voltar aqui de novo, para que vocês entendam essa parte de luz e sombra. Então, passo 1, a gente vai preencher 2 vezes todos os setores. Passo 2, preencher todos os setores, menos o setor 1. Então, o setor 1 você deixa e preenche do setor 2 até o setor 8. A próxima, você vai preencher todos os setores, mais uma vez, menos o setor 1, 2 e 8. Então, você vai preencher do setor 4 até o setor 7. Do setor 3 até o setor 7. O quarto passo, você vai preencher os setores 4, 5 e 6. E o quinto passo, você vai preencher somente o setor 6. E aí você vai conseguir visualizar esse formato aqui. Então aí tá o passo a passo com esse efeito 3D. E eu espero que vocês façam essa atividade também. Então, aí eu já dei para vocês 3 atividades. Uma, desenhar a bola com a sombra. Desenhar um objeto qualquer na mesa, uma garrafa, ou uma jarra, ou uma maçã, ou uma banana, ou qualquer coisa que esteja na mesa, um copo, tá? Ou uma maçã, com esse efeito de luz e sombra. E o último é tentar fazer esse efeito de luz e sombra aí nas areolas, tá bom? Deixa eu ver o que tem pra frente aqui. O bico eu vou falar, não vou falar hoje, vou deixar pra falar do bico na quinta-feira que vem, mas eu quero que vocês me enviem esses exercícios aí, vou ficar muito feliz em receber e já a gente começar a tentar fazer umas areolas, umas coisas bem bonitas aí já na semana que vem, tá bom? Gente, um beijo grande para vocês. A live é rápida, já tá tarde para vocês aí também, para mim aqui também. Então, espero que vocês aprendam. Eu tô realmente pensando seriamente em abrir mais um dia da semana para dar essa live, para ver se a gente consegue fazer até o final do mês de outubro toda esse passo a passo da micropigmentação de areolas, tá bom? E eu quero muito que vocês me enviem aqui nos comentários todas as suas dúvidas, o que vocês gostariam de saber na micropigmentação de areolas, tá bom? Um beijo grande para vocês, espero vocês na próxima quinta-feira, ou então eu aviso antes aí, para vocês ficarem bem informados, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau!